A paz do Senhor aos irmãos e às irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. O texto que nós vamos compartilhar nesta manhã fica aqui em Mateus capítulo de número 6. Olha só o que diz o texto do Senhor. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Porque a tua esmola, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Glorificado seja o nome do Senhor. O interessante, meu irmão, minha irmã, que no capítulo 6, após aqui no capítulo 5, Jesus finaliza ali as bem-aventuranças, Ele vai dizer, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, Olha o versículo 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Interessante que no versículo 11 vai, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Então as bem-aventuranças, ele vai falar sobre algumas características que nós devemos ter como servos e servas do Senhor, e também as consequências que nós sofremos muitas das vezes por termos essas características de um verdadeiro servo do Senhor. No capítulo número 6, ele vem justamente nos orientando para que nós não sejamos como os hipócritas. Quem são os hipócritas? Aquelas pessoas que vivem um personagem, pessoas que vivem para demonstrar uma suposta santidade a outras pessoas. Elas estão mais preocupadas em mostrar o que fazem para o homem do que para Deus. Os irmãos sabem, nós sabemos, a palavra de Deus nos ensina que Deus, ele sonda os nossos corações. A palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 4, acho que a partir do versículo 12, ele vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir todos os pensamentos e propósitos do coração. Deus ele discerne todos os pensamentos e propósitos do nosso coração, porque Deus conhece o nosso coração. Por isso que Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 9, ele vai dizer que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho os corações e aprovo os pensamentos para vos dar segundo o vosso proceder, segundo o fruto de vossas ações. Então, o nosso comportamento, a nossa atitude, ela vai influenciar, ela vai mostrar exatamente quem somos nós diante de Deus. Porque Deus sonda os nossos corações. Nós podemos enganar o homem aqui na terra, as pessoas, mas a Deus ninguém engana. E no capítulo 6, ele vem dizer justamente isso, não sejamos como os hipócritas. Se você vai abençoar, se você está fazendo a obra de Deus, se você vai ajudar um irmão necessitado, se você vai fazer alguma obra, faça isso pensando unicamente em glorificar o nome de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, o objetivo tem que ser glorificar a Deus. Interessante que no capítulo 6 ele continua dizendo para nós não sermos como os hipócritas. Ele vai falar da oração. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Tem pessoas que gostam de aparecer. Tem pessoas que gostam de chamar atenção, gostam de estar em evidência. E muitas das vezes o coração sujo, o coração é totalmente desviado dos propósitos de Deus. Pessoas que estão pensando mais na terra do que no céu. Infelizmente. E no capítulo 6, ele vai falar também sobre o jejum. Quando jejuares, não vos mostrarei contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam.
É isso que ele está tratando aqui no capítulo 6. É pessoas que querem fazer as coisas para se mostrar, né? Para mostrar às pessoas quem elas são. Isso tem muito, meu irmão, minha irmã. Tem muita gente aí enriquecendo o dinheiro do povo de Deus com os dízimos e ofertas, né? Comprando jatinhos, fazendas, casas milionárias, né? E quando fazem uma obra de social, uma obra que quando eles vão ajudar algum necessitado, eles fazem uma propaganda, botam na televisão, aqui ó, nós fazemos aqui ó, a obra, aqui tá vendo aqui ó, quantas pessoas nós ajudamos, né? Mas nós sabemos que a maioria dessas pessoas, na verdade, elas estão mais preocupadas em mostrar que fazem. Não fazem de coração aquebrantado, não fazem de uma forma natural, não fazem com liberalidade, com amor, pensando unicamente em glorificar o nome do Senhor. Tem pessoas que vivem disso, infelizmente, vivem uma religiosidade sem Cristo, né? São religiosos, são pessoas que se vestem como crentes, falam como cristão, né? E muitas das vezes até pregam como cristão, mas não nasceram de novo, ainda não são uma nova criatura. Infelizmente, são pessoas que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Os irmãos lembram de Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo de número 3, Nicodemos era um homem instruído, era um homem que dava esmola, era um homem que jejuava, era um homem que era mestre nas leis, conhecia tudo, era um doutor. Mas Jesus chega para ele, ó, Nicodemos, é necessário você nascer de novo, nascer da água e do Espírito. É necessário você se tornar uma nova criatura. E quando nós nos tornamos uma nova criatura, o nosso objetivo maior é unicamente agradar a Deus, seja na abundância, seja na escassez. E tudo que nós venhamos a fazer tem que ser para glorificar a Deus. Lembrando que Deus sonda o seu coração. E o meu coração, não adianta eu querer fazer um trabalho social, não adianta eu ajudar pessoas só para dizer, não, vou ajudar no automático. Nada para Deus pode ser no automático. Tudo para Deus tem que ser com amor, com coração aberto, com coração verdadeiro, disposto a ajudar. Né? A igreja, a igreja, o papel da igreja é cuidar de pessoas. E nós, como igreja, nós precisamos ser um instrumento para ajudar pessoas. Né? A igreja primitiva vivia assim. Eles oravam, eles viviam em comunhão, nas orações, no partir do pão, né? E um ajudando o outro. Né? Quando Deus instituiu o dízimo para o povo judeu, também era pensando em pessoas. Né? A igreja sempre pensou em pessoas, nos órfãos, nas viúvas, nos necessitados. Então, a igreja que não faz isso, quando eu falo igreja, não estou falando de instituição, eu estou falando pessoas, né? A instituição ela é composta por pessoas e nós somos responsáveis em cumprir o nosso papel, cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. E tudo que viemos a fazer tem que ser só para glorificar Deus, não é para aparecer, não é para chamar atenção, não é para dizer que eu faço, para dizer que eu sou melhor do que os outros, né? Eu prego, eu vou pregar, vou subir no púlpito para mostrar que eu prego melhor do que os outros. Eu faço trabalho social, eu vou mostrar que eu faço melhor do que os outros. Então, sempre pensando em se mostrar, é o que o texto de Mateus capítulo 6 está falando. Hipócritas. Lá em Isaías 56, se eu não me engano, o povo começa a questionar a Deus, mas nós jejuamos e o Senhor não ouve as nossas orações. E Deus, usando o profeta, vai dizer assim, ó, esse jejum de vocês aí, ó, não está chegando aos céus não, sabe por quê? Porque o verdadeiro jejum que eu quero é um coração contrito, né? É que vocês cuidem dos órfãos, dos necessitados, né? Que vocês desamarram as ataduras da escravidão, que vocês mudem o comportamento de vocês. Não adianta vocês ficarem aí jejuando, fazendo sacrifício de tolo, se o coração de vocês continuar desviado do Senhor.
Infelizmente, tem muita gente com o coração desviado do Senhor. Vive um cristianismo sem Cristo, vive um evangelho superficial, um evangelho estereótipo, querendo só mostrar, eu sou santo, eu sou profeta, eu sou espiritual, eu faço, eu aconteço, e querendo sempre pensando em mostrar isso para os outros. Mostre para Deus. Diz para Deus quem é você através do seu comportamento e da sua atitude. Lembrando que Deus conhece o meu e o seu coração. Nós podemos enganar os homens aqui na terra, mas a Deus ninguém engana. Em Mateus capítulo 7, é muito triste que o texto ele continua, e em Mateus capítulo 7, no capítulo 7, vamos lá aqui, Mateus capítulo 7, no versículo 21, olha só que tristeza para essas pessoas que continuam vivendo uma vida hipócrita, uma vida mentirosa, uma religiosidade sem Cristo, pessoas que vivem apenas, volto a falar, vivem para mostrar para os outros quem elas são, não para Deus. Olha só o que diz em Mateus capítulo 7, versículo número 21. Eu espero do fundo do meu coração que nem eu e nem você estejamos enquadrados aqui nesse texto. Vai dizer assim, ó, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Misericórdia. Que possamos, meu irmão, minha irmã, fazermos as coisas, quando fazermos as coisas, quando viemos a fazer as coisas do Senhor, o trabalho do Senhor, que viemos a fazer com um coração contrito, um coração quebrantado, seja ajudando aos necessitados, seja orando, seja jejuando, entendeu? Tudo que venhamos a fazer deve ser para glorificar o nome do Senhor e não a homens, né? Que possamos fazer como João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando, continue derramando a sua graça e o seu perdão sobre minha vida e a sua vida. E continue nos dando a direção para podermos fazer aquilo que vai unicamente glorificar o nome do Senhor. O texto de Números capítulo 4, deixa eu ver aqui o texto, Números capítulo 4, capítulo 6, Números capítulo 6. Eu vou finalizar aqui com Números capítulo 6, é um texto maravilhoso, que diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Fiquem na paz.